Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero refletir com as senhoras e os senhores sobre corrupção, né? E se tem como acabar com a corrupção, é possível acabar com a corrupção? Não, não é possível acabar com a corrupção. Eu não, eu não acredito nisso, certo? Então, eu queria convidar a todos os senhoras e os senhores a uma reflexão, porque a gente estava refletindo antes, eu queria dar continuidade a essa reflexão, de que pessoas que tendem muito a estar à direita ou à esquerda, ou seguir esses caminhos infinitamente, ou só à direita ou só à esquerda, não entendem como o jogo funciona, e por isso ficam andando em círculo, dando voltas, né? Em volta do problema. Por quê? Porque elas sempre procuram atacar a, o sintoma do problema, mas nunca atacam o problema pela raiz, né? Então nunca resolvem o problema. Justamente por quê? Porque até nos livros de ficção a gente vê as pessoas cometendo esse erro, né? E principalmente na área política, né? Achando que se trocar um partido de esquerda por um partido de direita, ou um político de estimação A por um político de estimação B, vai resolver o problema da corrupção, né? E não vai resolver porque você dá o poder para o ser humano, né? E né? Ele se envolve, né? Ele chega a ter overdose, né? De ego, né? Por quê? Porque a corrupção ela está ligada à natureza do ser humano, né? Quando ainda éramos caçadores e coletores, a gente já era corrupto, né? Já roubava dos outros, né? Dos outros bandos, né? Já sacaneava os outros bandos, né? Os grandes impérios só se tornaram grandes impérios porque roubaram dos povos mais pobres, né? Então, a corrupção, qualquer ser humano está envolvido em corrupção de alguma forma, né? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque eu não quero saber se existe, se Samuel existiu, se Jesus existiu, se Salomão existiu, se os discípulos de Jesus existiu ou não. Esse para mim não é o propósito, certo? O que eu quero entender é que e refletir é que existe um livro, esse livro, alguém escreveu esse livro e quem escreveu esse livro queria passar algum tipo de pensamento, certo? Quem montou esses livros queria ensinar alguma coisa para as pessoas que tivessem acesso a esse livro. Então, se esses personagens existiram ou não, eu faço a leitura da Bíblia como um livro de engenharia social. Então, eu quero entender qual que é a função psicológica, né, de mexer com a mente das pessoas, para que servem esses textos, né, nesse sentido. E por que eu digo isso? Porque quando você vai para o texto, né, para o Velho Testamento, por exemplo, você vai ver como era a vida daqueles judeus. Tinha vários judeus, cada judeu vivia de uma forma, mas eu estou me referindo a uma tribo específica de judeus, né, que tinha lá em Samuel, que era governado por profeta, ou que eu posso dizer que o profeta era como se fosse um vínculo, como se fosse uma ponte entre o povo e Deus, né? Tanto que você vai ver que lá em Moisés o povo recebe a lei de Deus, os mandamentos de Deus através de quem? De um profeta, do profeta Moisés. Então o profeta dentro dessa tribo ele tinha é, a sua importância, a sua relevância. E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque esse povo de Samuel, ele repete o mesmo erro, né, que as pessoas que tendem muito à direita e à esquerda hoje. Eles acham que substituir, por exemplo, um juiz corrupto por um rei, eles acham que trocar um juiz corrupto por um rei, né, vai mudar a situação deles. Por quê? Porque eles atacam a raiz, eles atacam o sintoma do problema e não a raiz. Eles não entendem que a corrupção está no ser humano. Então, você trocar um juiz por um rei por um juiz, você pode estar piorando a sua situação, porque os dois podem ser corruptos do mesmo jeito. E eu digo isso por quê? Porque esse povo que acreditava muito em profeta, segundo o texto bíblico, em um determinado momento da vida deles, vão ter um profeta chamado Samuel que vai eleger dois juízes para ser governantes desse povo de Israel. Esses dois juízes vão vender processos, vão estar envolvidos em corrupção, em avareza, em suborno, aceitando suborno, vendendo sentença, digamos assim. Então, o povo vai chegar até Samuel e vai dizer para Samuel que ele não quer mais ser governado por aquele juiz, porque Samuel já está de idade, então Samuel está morrendo daqui a pouco, vai sobrar os filhos deles, não querem os filhos dele, porque são juízes corruptos, eles querem um rei, certo? Dizendo que está fugindo da corrupção, né? Aí Samuel fala isso para Deus, Deus fala para Samuel o seguinte: bom, Samuel, olha só, você vai dar para eles o rei, mas você vai explicar para eles o direito que o rei vai ter sobre eles. E o direito que o rei ia ter sobre eles, né, é que o rei ia ser
dono de todos os filhos e das filhas deles, que eles seriam escravos deles, né, do rei, né, e as terras também, tudo que eles produziam, certo? Então, veja bem, eles são pessoas que vão muito à esquerda ou à direita e por isso andam em círculo e não resolvem o problema. Justamente por quê? Porque eles queriam se livrar de um rei, de um juiz que era corrupto, porque roubava eles, mas iriam adquirir um rei, dizendo que ia se livrar desse juiz porque ele era corrupto, mas iriam adquirir um rei que ia ser pior do que aquele juiz, tão corrupto como aquele juiz. Então estavam andando em voltas, né? Achando que trocar a hierarquia de poder ou colocar uma pessoa no poder, tirar do poder e colocar outra pessoa achando que ia acabar com a corrupção, não acabou, né? Então eles realmente não queriam de fato acabar com a corrupção, né? O que eles queriam é se afastar de Deus, como Deus disse para Samuel. Eles, na verdade, não querem se afastar de corrupção nem nada. Eles estão se afastando de mim e de você, porque desde a terra do Egito eles adoram outros deuses. Então, não é que eles estão querendo se livrar da corrupção, né? Tanto que ter um rei, realmente, esse era o direito do rei sobre o povo. Então, se o povo quisesse substituir um juiz que era corrupto por um rei, ele não estava querendo se livrar da corrupção. Ele estava querendo se livrar apenas do regime, porque a corrupção ia continuar. Tanto que você vai ver que um próprio rei, eleito pelo próprio Deus, né, o rei Salomão vai dizer que Deus dá trabalho ao pecador para que ele ajunte, amontoe para aquele que agrada a Deus, ou seja, se referindo ao rei, ao filho de Deus, né, justamente o quê? Mostrando que não adianta você trocar juízes por reis, porque todos os dois vão ser corruptos, né? No caso de Samuel, o juiz, ele roubava o povo, certo? E o rei também iria roubar o povo. Da mesma coisa você vê em Salomão. Você é pecador, então você vai ter que trabalhar e dar todas as suas riquezas para mim. Que é o mesmo cenário de Samuel. O povo iria ter um rei, mas esse rei iria ficar com todas as riquezas desse povo. Certo? Então, veja bem, você não consegue combater a corrupção achando que seu político A ou B de estimação vai mudar alguma coisa. Certo? Basta você dar poder para ele e você vai ver que ele é tão corrupto como qualquer outro ser humano, né? Então, eu acho que o que você pode tentar fazer é tentar diminuir um pouco a corrupção, mas tentar acabar com a corrupção, eu acredito que isso não funciona, eu acho que isso não tem jeito, certo? E por que eu estou trazendo essa reflexão para os senhoras e senhores? Porque a mesma coisa acontece com os discípulos de Jesus, isso acontece até na ficção, né? Os discípulos de Jesus talvez queriam um rei para morrer por eles, né? Enquanto Jesus dizia que eles tinham que morrer por ele, né? Achando que iriam se livrar da corrupção romana ao ter um rei, mas na verdade não iriam, porque se Roma roubasse eles, eles terem um rei, mesmo que fosse um rei eleito pelos judeus, esse rei, como Deus disse em Samuel, iria ter direito às filhas e filhos deles para lutar nas guerras deles. Então, ou seja, eles queriam um rei para lutar na guerra dele, como em Samuel, os filhos deles iriam ser linha de frente na batalha, porque iriam ser pegos pelo rei para serem escravos. Então, ou seja, nem em Jesus, nem em Samuel, o povo, ele ataca a raiz do problema. Ele acha que tocando o cara de posição de poder ou tocando a posição de poder vai acabar com a corrupção e não acabou. Certo? Porque assim como Deus disse para Samuel, né, o rei vai ter direito, o direito do rei vai ser sobre toda a riqueza, sobre os filhos deles. A mesma coisa aconteceu com os discípulos de Jesus, que mesmo um rei eleito pelo próprio Deus, como o rei Salomão também, agia com o mesmo direito dos reis em Samuel, porque disse, né? Você vai ter que... O trabalho é para o pecador, então o trabalho é para o povo. Para juntar e amontoar para aquele que agrada a Deus, que é o rei. Então, ou seja, o povo que andava com Deus, né? Que falava com Deus por intermédio do profeta, caiu no erro, na ilusão, de achar que atacar o sintoma do problema resolveria o problema. Ou seja, trocar um juiz que o profeta elegeu, né, por um rei, iria mudar o cenário de corrupção. Eles não iriam mais ser roubados, mas continuaram sendo roubados. Os juízes corruptos se foram, não tinham mais juízes que roubavam eles. Os profetas também se foram, não quiseram mais saber dos profetas.
quiseram reis, tiveram reis. Era um rei romano? Sim, era um rei romano que roubava eles. Mas se eles tivessem um rei que fosse judeu, eles seriam roubados do mesmo jeito, porque o direito do rei sobre eles era basicamente o direito de roubá-los, porque ter as suas filhas como escravo para o exército, né, para ser cozinheiras, né, e ser dono de todas as riquezas dele, isso é um roubo legalizado do rei. Então, ou seja, eles sempre atacam o sintoma do problema. A raiz do problema, atacar a raiz do problema, seria, no caso, tentar colocar a pessoa minimamente corrupta, né? O que tem o menos possível de corrupção. Mas eles queriam um ser humano que não existe, é o ser humano que não é corrupto, né? Porque em algum sentido, em algum momento, todo mundo vai ser corrupto, em algum momento. Quando cobrar um preço mais alto por uma ajuda, né? Quando atravessar alguém, ou seja, roubar a vez de alguém, enfim, tem várias formas de corrupção, né? De você cometer o erro. Então, senhoras e senhores, as mesmas coisas acontecem com as pessoas hoje em dia, né? Elas querem um rei que vai resolver os problemas delas, lutar as batalhas delas, dizendo que vai trocar aquele rei, ou que quer aquele rei X, ou aquele rei Y, porque ele é melhor do que o rei anterior que era corrupto. Mas independente do rei que ela coloca, ou do juiz que ela coloca, ela continua sendo roubada, justamente por quê? Porque ela não entende que resolver esse problema não significa ter um ser humano que é incorruptível, mas ter um ser humano que se corrompe o mínimo possível. Então, substituíram o juiz corrupto por um rei, mas o direito que o rei ia ter sobre eles era exatamente a mesma prática de roubo legalizada que os juízes estavam tendo sobre eles. Porque os juízes não tinham direito de roubá-los, ficar com suas riquezas, com suas terras, subornar, aceitar suborno. Mas o rei já tinha o direito explícito de roubá-los deliberadamente, ter direito às suas terras, seus filhos, etc. e tal, né? Por isso que Jesus, quando vai ser eleito pelo povo, o povo vai pegar Jesus para arrebatá-lo como rei, ele sai correndo. Porque ele era de uma lei que a mãe dele crucificou animais, pombinhos, seguindo a lei para consagrar ele. Ele foi eleito para ser sacerdote, profeta, então ele conhece, como ele disse que não vinha revogar os que os profetas diziam e vinham cumprir, então ele concordava com o rei Samuel que você ser rei do povo não significa que você está trazendo a salvação do povo, porque você é corrupto como todo mundo, tanto que ele veio mostrar que ele era pecador, né, se batizando com João para perdão dos pecados, sabendo que o batismo de João, né, era com essa motivação, né, com esse objetivo, né, perdão dos pecados. Então, quando ele foge do povo, não querendo ser o rei que o povo queria, é justamente porque ele sabia que o povo ter um rei não funcionava, não acabaria com a corrupção. O povo ainda teria que enfrentar a corrupção, porque o direito que o rei ia ter sobre o povo era basicamente ser corrupto, roubar o povo de forma deliberada. A mesma coisa são os políticos A ou políticos C, né? As pessoas votam nesses políticos achando que eles vão ser incorruptíveis. E, na verdade, isso é atacar apenas o sintoma do problema. Porque você achar que um político A, um político B, entendeu? Não vai ser corrupto, é muito difícil, né? Porque as coisas vão mudar porque ele é de direita ou ele é de esquerda, é muito difícil, não vai acontecer, porque o ser humano, a natureza dele é ser corrupto, então por isso você tem que ser de centro, você tem que ver as coisas de cima, você tem que estar no meio do equilíbrio, né? Você tem que ver as coisas de cima, como elas são, né? Sem romantizar, né? Porque a vida, porque aquele povo, senhoras e senhores, eles sabiam, né? Eles achavam que ter trocar um juiz corrupto por um rei iria livrar eles da corrupção, mas eles eram cegos, não entendiam. Queriam tanto alguém que morresse por eles, que ganhasse a batalha deles, assim como os discípulos de Jesus quisessem que Jesus fosse, morresse por eles e ganhasse a batalha deles, que eles não percebiam que entregar
esse direito todo na mão do rei era permitir com que eles fossem roubados deliberadamente, de forma legalizada, né? Não dá nem para falar que a mais-valia do patrão sobre o funcionário é uma corrupção. Porque se você trabalha, o trabalho seu não está te enriquecendo, não está te deixando minimamente bem de vida, tem alguma coisa de errado com o seu trabalho. Então está tendo corrupção, está tendo roubo, está tendo erro, certo?